Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso aí de programação orientada a objetos. Vamos começar a entrar agora na parte de interface gráfica. Então, vou estar criando um novo projeto aqui para a gente trabalhar. Aí eu vou criar aqui normalmente a aplicação Java aqui, para a gente poder fazer o nosso primeiro projeto aí. Aí eu vou chamar ela aqui de aula 7. Vamos seguir os mesmos padrões que a gente estava continuando lá. Ok, então o aula 7 criado. Agora nós vamos começar a trabalhar com a interface gráfica aqui. Para a gente poder trabalhar, a gente vai estar trabalhando com a interface gráfica padrão do Java, que é o Swing, que a gente vai ter de criar um formulário aqui dentro. Então vou vir aqui e vou fazer a criação de um formulário. Vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em novo, aí eu vou escolher aqui, ó, pode ser Form Frame, que é uma janela. Então eu vou criar aqui, aí eu vou criar aqui a minha, não sei, eu vou chamar ela aqui de FRM principal. FRM, no caso, para denominar de formulário, né? É o formulário principal que foi criado aqui na tela para a gente poder trabalhar. Então tá aqui a criação do formulário principal. Quando vocês criarem o formulário, vocês vão ver que ele vai abrir esse editor de visualização aqui para a gente, já como padrão, para a gente poder trazer algumas informações. Então você tem aqui, primeiro você tem as propriedades, você tem aqui do lado direito a paleta, que vai ter os controles que a gente consegue inserir aqui dentro, e aqui embaixo você tem as propriedades, que vão ser as propriedades que a gente consegue estar trabalhando dentro do nosso formulário. Então vamos começar aqui fazendo as alterações aqui. A gente consegue vir aqui, quando eu estou com o formulário selecionado, a gente tem também uma opção aqui de exibir o código-fonte dele, que vai ser criado automaticamente, né? Mas a gente vai trabalhar aqui na área de projeto, que ela fica mais fácil. A gente tem algumas propriedades aqui, por exemplo, o título do formulário, que a gente consegue criar aqui, né? Vou colocar aqui formulário principal. Aqui é o título dele. Tem algumas propriedades aqui que a gente consegue modificar, por exemplo, o fundo e tamanhos, etc. Eu posso vir aqui também e alterar o tamanho dele aqui com a o mouse aqui também, que vai ficar definido o tamanho dela. Eu posso vir aqui e colocar um tamanho padrão, vou por exemplo aqui 700 por 400. E aí você consegue ir fazendo esses ajustes aqui dentro. Além disso, a gente pode vir aqui e pode inserir alguns elementos. Quais são os elementos principais que a gente vai estar trabalhando? Primeiro, a gente tem o label aqui. Esse label é como se fosse aquele título, o rótulo dos nossos campos. Ou, então, nos formulários, a gente é muito composto de campos, que a gente vai preencher os valores, e esses labels seriam como se fossem as descrições desses campos. Então eu posso vir aqui, ó, dentro da propriedade text, aqui, a propriedade texto, a gente vai estar configurando o texto que vai ser exibido. Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar um cadastro de nome, então eu posso vir lá, text nome, e uma propriedade também que é interessante aqui, é que se eu vier aqui eu consigo trocar o nome desse input. Para os labels nem tanto, mas para os outros vai ser bem importante a gente fazer o ajuste de nome. Basta vir aqui, ó, botão direito, alterar o nome da variável. Aí, para a gente poder seguir um padrão, a gente vai trabalhar sempre os labels com LBL. Então, por exemplo, LBL nome. Eu vou vir e vou colocar no nome desse elemento. E assim por diante. Aí nós temos aqui, por exemplo, o campo de texto, que vai ser o input. Então eu posso vir aqui, vocês vão ver que quando ele for inserir, ele já tem como se fosse um semi-alinhamento aqui que ele já vai fazer com as labels, para a gente poder facilitar nosso posicionamento. Ó, então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar ele aqui na frente. Consigo vir aqui e ajustar o tamanho dele, igual o outro lá também. Nome, vou vir aqui com o botão direito, alterar o nome da variável. E aí, igual a gente falou, o nome que é interessante para ter campos de texto é txt. Então, eu vou vir aqui e vou pôr txt nome. Aí eu posso vir aqui e posso alterar esse texto aqui, que é o texto que está sendo exibido como padrão. Eu posso vir e deixar vazio, posso trazer um conteúdo e assim por diante. Outros elementos que são interessantes, a caixa de combinação, que seria como se fosse o select, o combo box. Quando você vem aqui e coloca um select aqui, o que ele faz? Ele vai abrir como se fosse aquele lugar para você clicar e abrir uma série de itens. Eu vou vir aqui com o botão direito, vou alterar o nome,
para mim poder alterar aqui, pode ser o combo box, então vou pôr CBX, aí, por exemplo, pode ser o que eu quiser, teste. Aqui dentro do combo box tem uma propriedade aqui que vocês conseguem alterar os elementos, tá vendo aqui, ó, na propriedades model, você vem aqui, você consegue vir aqui e alterar quais os elementos que vão aparecer na sua combo box. Então você consegue vir aqui e colocar, por exemplo, teste 1, teste 2 e assim por diante. Vamos executar aqui para a gente ver como que está ficando. Para eu poder executar é só eu vir aqui e quando eu vier aqui rodar com o meu projeto, botão direito sobre a classe, e eu vou mandar executar esse arquivo. Vamos aguardar aqui, está rodando. Ele já criou a tela aqui, tá vendo o nome, o campo de texto, o meu select aqui com os lugares que eu quero selecionar para poder ter essa opção. E assim por diante. Outras, eu consigo vir aqui também, e na hora que se eu vier aqui, eu posso vir aqui, já que o meu formulário, que é o meu principal, eu posso vir aqui com o botão direito e tornar ele como sendo o meu arquivo principal. Não tem necessidade disso, só botão direito sempre executar. Outras coisas que a gente consegue vir aqui, ó, por exemplo, os grupos de rádio buttons que eu consigo colocar, ou o botão de rádio, que é aquelas caixinhas para a gente poder estar selecionando mais de um, etc. A gente tem também aqui outro que a gente pode trabalhar, que é a caixa de seleção, que é aquele checkbox. Então são vários elementos aí que a gente consegue estar trabalhando. Um também que é bastante interessante para a gente trabalhar é com a tabela. A gente consegue vir aqui e inserir uma tabela para visualizar elementos na minha tela. Aqui quando eu inseri ele fez uma alteração aqui no tamanho, mas eu posso vir aqui e redimensionar. E por último a gente tem também os botões, que está aqui, para a gente poder vir aqui e colocar os nossos elementos aqui na tela. Então a questão da utilização dos elementos ela vai depender muito de qual que é o propósito que a gente tem no nosso projeto. Essa primeira aula aqui é só para mostrar para vocês um intuito simples de como que a gente faz para poder inserir os elementos, como que a gente altera as propriedades principais dele aqui. Lembrando sempre que os campos nós vamos alterar muito, esse aqui é o nome da variável, que vai ser muito importante. Mas nessa primeira aula eu não fiz alteração de todos aqui, porque é mais um exemplo mesmo de como que está sendo executado aí o nosso projeto. Vou vir aqui no meu formulário principal e executar só para mostrar para vocês. Ele vai trazer aqui para a gente, tá vendo, os rádio buttons, os botões que foram colocados, o campo de texto, o select, todos eles vão ser apresentados aqui na tela para a gente poder estar trabalhando. Ok? Então, nas próximas aulas eu vou estar mostrando para vocês, na segunda aula, próxima aula, a gente vai mostrar para vocês como que vinculam os eventos, para que, por exemplo, a gente faça esses botões funcionar, então quando eu clicar neles aqui, eles dispararem uma ação. E depois, por último, eu vou estar mostrando para vocês como que a gente cria uma interface baseada em uma classe, para a gente poder finalizar esse terceiro módulo. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.